Já parou para pensar que um poema de amor poderia ser um ato de rebelião? Pois é essa história que a gente vai desvendar hoje. Como a poesia do arcadismo, bem no coração do Brasil colônia, se tornou a arma secreta de uma das maiores conspirações da nossa história, a Inconfidência Mineira. Olha, parece uma ideia meio maluca, né? Mas lá em Minas Gerais, no século XVIII, versos que falavam sobre pastores e campos tranquilos acabaram virando o código e a inspiração para uma conspiração revolucionária. Então, vamos viajar no tempo. O nosso cenário é Vila Rica, que hoje a gente conhece como Ouro Preto. No século XVIII, esse era o centro do mundo do ouro no Brasil. Riqueza para todo lado, mas sabe, por baixo dos panos uma tensão enorme estava crescendo, quase explodindo e ameaçando quebrar tudo com Portugal. Pois é, por trás de toda essa fachada dourada, a prosperidade de Minas Gerais, na verdade, escondia uma crise bem profunda. Era o estopim perfeito para uma revolta. A situação era um verdadeiro paradoxo. Pensa só. De um lado, uma riqueza absurda que sustentava o Império Português inteiro. Do outro, as minas de ouro já se esgotando e impostos sufocantes, como a famosa derrama, que cobrava à força o ouro que nem existia mais. O pavio da bomba relógio estava aceso. E aí, nesse caldeirão de crise econômica, começaram a circular umas ideias novas, umas ideias que questionavam o poder absoluto de Portugal. A tensão foi só aumentando. Primeiro, a expulsão dos jesuítas fez o controle da coroa ficar ainda mais forte. Ao mesmo tempo, as ideias do iluminismo europeu, liberdade, igualdade, direitos, começaram a se espalhar pela elite mineira. Não demorou muito. Em 1789, as ideias viraram um plano concreto de revolução. E quem liderava essa conspiração? Aqui está o pulo do gato. Não eram só militares, era a elite intelectual da colônia. Os maiores poetas da época estavam no centro de tudo, sonhando com uma república independente. O sonho, infelizmente, terminou em traição e uma repressão brutal. Certo. Agora vamos ver como a arte respondeu a todo esse caos. No meio daquela complexidade e do drama todo do barroco, surge um estilo completamente novo, o arcadismo. A essência do arcadismo era o bucolismo. Basicamente, era uma busca por um refúgio na natureza, bem longe da corrupção e da agitação das cidades. Eles criaram um mundo idealizado, sabe? Com pastores e pastoras vivendo um amor puro no meio da natureza. Essa filosofia tinha quase um manual, resumido em 3 lemas em latim. Primeiro, fugere urbem, ou seja, fuja da cidade e da sua corrupção. Segundo, locus amoenus, encontre o seu lugar de paz na natureza. E por fim, o famoso carpe diem, aproveite o momento porque a vida é curta. Então quem eram esses homens que viviam essa vida dupla? De dia, eram poetas que assinavam como pastores. À noite, eram conspiradores que planejavam uma revolução. Vamos conhecer melhor essa turma. Vamos começar com Cláudio Manuel da Costa, que é considerado o cara que iniciou o arcadismo no Brasil. Ele era advogado, uma figura pública importante, mas nos seus poemas ele se transformava no pastor Gloucester Saturnio. A vida do Cláudio Manuel da Costa era um espelho perfeito das tensões daquela época. Pensa bem, ele trabalhava para a coroa portuguesa, mas, em segredo, liderava a conspiração contra ela. A obra dele, de 1768, marca o início do movimento, mas o fim dele foi trágico. Morreu na prisão em circunstâncias bem misteriosas. Agora, vamos para o Tomás Antônio Gonzaga, que talvez seja o poeta árcade mais famoso de todos. A vida e a obra dele se misturam numa grande história de amor, onde ele se torna o pastor Dirceu, completamente apaixonado pela sua Marília. Gonzaga era um juiz respeitado, apaixonado por Maria Doroteia, que ele imortalizou nos versos como Marília. Mas o envolvimento dele na Inconfidência virou a vida dele de cabeça para baixo. Ele foi preso, exilado para a África, e a sua poesia se tornou um testemunho de amor e de perda. No começo da obra dele, antes da prisão, o tom é puro otimismo. Ele se apresenta para Marília não como um simples pastor, mas como um homem de posses, prometendo uma vida boa num cenário todo idealizado. A poesia aqui é uma promessa de felicidade. Mas, na prisão, tudo muda. O tom fica melancólico, reflexivo. Sem bens materiais para oferecer, o Dirceu agora só tem os sentimentos dele. A poesia deixa de ser uma promessa e se torna o único e verdadeiro tesouro que ele tem. Mas nem todo poeta árcade era um conspirador não. Vamos falar agora do Basílio da Gama, que seguiu um caminho bem diferente. Basílio da Gama usou a poesia dele para apoiar o império. A obra-prima dele, o Uruguai,
É um poema épico que, na prática, funciona como propaganda política. Ele ataca os jesuítas, defendendo as políticas da coroa portuguesa, mostrando pra gente que a mesma arte que inspirava a rebelião também podia servir ao poder. Ok, vamos juntar tudo agora. O que essa poesia de pastores e amores idealizados nos diz sobre um dos períodos mais agitados da história do Brasil? Para a gente entender o impacto do arcadismo, a gente precisa olhar para o que veio antes, o barroco, com toda a sua complexidade, o drama, a culpa religiosa. O arcadismo foi exatamente o oposto, uma ruptura radical em busca de simplicidade, razão e clareza. Foi uma verdadeira revolução no jeito de sentir e de escrever. E aqui está a grande sacada. A poesia pastoral era uma espécie de cavalo de Troia. Por trás da simplicidade dos versos sobre a natureza existia uma crítica poderosa ao sistema colonial. Defender a vida no campo era uma forma de rejeitar a corrupção das cidades e a opressão da coroa. A simplicidade não era fuga, era um ato político. O legado do arcadismo é imenso. Ele modernizou a linguagem da nossa literatura, começou a construir uma ideia de identidade nacional e, de quebra, abriu as portas para o romantismo, que ia pegar essas sementes de nacionalismo e levar muito, muito mais longe. E fica a reflexão. A história desses poetas de Minas Gerais faz a gente pensar: será que é justamente quando a arte parece mais simples que ela tem mais a dizer? Às vezes, as mensagens mais revolucionárias se escondem por trás da fachada mais serena de todas.